Imagine acordar e descobrir que uma das maiores montadoras do planeta acabou de desafiar tudo o que parecia certo sobre o futuro dos carros. Foi exatamente isso que aconteceu quando o CEO da Honda fez uma declaração que rapidamente chamou a atenção da indústria automotiva inteira. Durante anos, ouvimos que os carros elétricos eram o destino final dos transportes. Governos anunciaram metas ambiciosas, montadoras investiram bilhões de dólares em baterias e muitas pessoas acreditaram que os motores a combustão estavam vivendo seus últimos dias. Mas então veio uma reviravolta. A Honda revelou uma nova geração de motores híbridos extremamente eficientes e, junto com ela, uma mensagem que ninguém esperava ouvir. Em vez de apostar tudo nos veículos elétricos, a empresa deixou claro que acredita que os híbridos ainda terão um papel gigantesco no futuro. E isso não aconteceu por acaso. Nos últimos anos, várias montadoras perceberam que a transição para carros 100% elétricos está enfrentando obstáculos maiores do que o previsto. Em muitos países, a infraestrutura de carregamento ainda é limitada. As baterias continuam caras. E milhões de consumidores simplesmente não estão prontos para abandonar a praticidade dos combustíveis tradicionais. Foi nesse cenário que a Honda decidiu apresentar sua nova estratégia. O anúncio gerou debates intensos entre especialistas, investidores e consumidores. Alguns chamaram a decisão de genial. Outros disseram que era um passo para trás. Mas uma coisa ficou clara: a conversa sobre o futuro dos automóveis mudou completamente. E aqui vai uma pergunta para você: se pudesse escolher hoje, compraria um carro totalmente elétrico ou um híbrido avançado que combina combustível e eletricidade? Deixe sua opinião nos comentários porque essa disputa está apenas começando. E o mais surpreendente é que os problemas enfrentados pelos carros elétricos podem ser muito maiores do que a maioria das pessoas imagina. Na próxima parte, vamos revelar os números e os desafios que estão fazendo algumas montadoras repensarem toda a corrida elétrica. Por muito tempo, os carros elétricos foram apresentados como uma solução quase perfeita. Eles prometiam reduzir a poluição, diminuir os custos de manutenção e transformar completamente a forma como nos movemos. Mas, por trás das propagandas e dos grandes anúncios, começaram a surgir problemas que não podem mais ser ignorados. Um dos maiores desafios é o preço. Apesar de alguns modelos terem ficado mais acessíveis, muitos veículos elétricos ainda custam significativamente mais do que carros a gasolina ou híbridos equivalentes. E não é apenas o preço de compra que preocupa. Quando chega a hora de substituir uma bateria, o valor pode assustar muitos proprietários. Outro problema é a infraestrutura. Em grandes cidades, encontrar um carregador pode ser relativamente fácil, mas em regiões menores ou durante viagens longas a situação muda completamente. Milhões de motoristas ainda dependem de postos de combustível que podem abastecer um carro em poucos minutos, enquanto um carregamento elétrico pode levar muito mais tempo. Além disso, existe a questão da produção das baterias. A extração de materiais como lítio, níquel e cobalto exige enormes operações de mineração e gera debates ambientais que raramente aparecem nas campanhas publicitárias. E então surgiram os sinais do mercado. Em várias regiões do mundo, o crescimento das vendas de veículos elétricos começou a desacelerar em comparação com as expectativas extremamente otimistas feitas alguns anos atrás. Algumas montadoras reduziram metas de produção, revisaram investimentos e passaram a olhar novamente para tecnologias híbridas. Isso não significa que os carros elétricos estão desaparecendo. Muito longe disso. Eles continuam sendo uma parte importante do futuro. Mas o que está ficando claro é que a transição talvez não aconteça tão rápido quanto muitos especialistas previram. É exatamente nesse espaço entre o presente e o futuro que a Honda acredita ter encontrado uma oportunidade gigantesca. Enquanto outras empresas corriam para construir apenas veículos elétricos, engenheiros da Honda trabalhavam silenciosamente em uma tecnologia que poderia oferecer o melhor dos dois mundos. E quando você descobrir o que esse novo motor híbrido consegue fazer, vai entender por que tantas pessoas estão dizendo que a batalha pelo futuro dos automóveis está longe de terminar. Enquanto boa parte da indústria estava concentrada em aumentar a autonomia das baterias e construir mais carros totalmente elétricos, a Honda seguiu um caminho diferente. Em silêncio,
seus engenheiros passaram anos desenvolvendo uma nova geração de sistemas híbridos projetados para ser mais eficiente, mais econômica e mais prática para o motorista comum. E quando os detalhes começaram a aparecer, ficou claro por que o anúncio causou tanto impacto. A ideia por trás dessa tecnologia parece simples, mas o resultado é impressionante. O sistema combina um motor a combustão altamente otimizado com motores elétricos inteligentes que trabalham juntos de forma quase invisível. Em situações de trânsito urbano, onde os carros passam muito tempo acelerando e freando, o sistema consegue aproveitar melhor a energia elétrica. Já em velocidades maiores, o motor a combustão entra em ação de maneira extremamente eficiente, reduzindo o consumo de combustível e aumentando a autonomia total do veículo. O grande diferencial é que o motorista não precisa se preocupar com carregadores, longas filas ou planejamento constante de recarga. Em poucos minutos, o tanque pode ser abastecido normalmente, enquanto a parte elétrica continua ajudando a economizar combustível e reduzir emissões. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, isso resolve exatamente os problemas que ainda impedem a adoção de veículos totalmente elétricos. E há outro fator importante. A Honda acredita que nem todos os países estão preparados para uma frota 100% elétrica. Em muitas regiões, a rede elétrica ainda enfrenta limitações, e a infraestrutura de carregamento está longe de atender toda a população. Nesse cenário, os híbridos podem funcionar como uma ponte entre o presente e o futuro. Eles oferecem boa parte dos benefícios da eletrificação sem exigir mudanças radicais na rotina dos consumidores. É por isso que alguns analistas começaram a chamar essa estratégia de a solução do mundo real. Mas o que realmente está chamando a atenção não é apenas a tecnologia da Honda. É o fato de que outras gigantes da indústria parecem estar chegando à mesma conclusão. E quando observamos o que empresas como Toyota, Tesla e várias montadoras chinesas estão fazendo nos bastidores, percebemos que uma verdadeira guerra tecnológica está acontecendo neste exato momento. No meio dessa disputa bilionária, uma pergunta surge: quem realmente está vencendo a corrida pelo futuro dos automóveis? E a resposta pode surpreender muita gente. O que está acontecendo hoje na indústria automotiva não é apenas uma disputa entre empresas. É uma batalha entre duas visões completamente diferentes de futuro. De um lado estão as montadoras que acreditam que os carros totalmente elétricos serão a solução dominante. Do outro, empresas que enxergam os híbridos como a escolha mais prática para os próximos anos. E no centro dessa guerra estão bilhões de dólares, milhões de empregos e o destino de uma das maiores indústrias do planeta. A Tesla continua apostando quase tudo nos veículos elétricos e ajudou a acelerar a transformação do setor como nenhuma outra empresa conseguiu fazer. Mas, ao mesmo tempo, gigantes como Honda e Toyota passaram a defender uma estratégia mais equilibrada. Em vez de apostar em uma única tecnologia, elas acreditam que diferentes mercados terão necessidades diferentes. Em alguns países, os elétricos podem crescer rapidamente. Em outros, os híbridos podem dominar durante muito mais tempo do que os especialistas imaginavam. Enquanto isso, fabricantes chinesas estão avançando em velocidade impressionante, lançando modelos elétricos cada vez mais baratos e pressionando concorrentes em todo o mundo. O resultado é uma corrida tecnológica sem precedentes. Cada empresa está tentando resolver um quebra-cabeça diferente. Algumas focam em baterias mais eficientes. Outras buscam motores híbridos mais econômicos. Há também quem esteja investindo em combustíveis alternativos e novas formas de energia. E é exatamente essa diversidade de estratégias que torna o cenário tão imprevisível. O mais curioso é que os consumidores estão se tornando o fator decisivo dessa disputa. No fim das contas, não importa apenas qual tecnologia é mais avançada. O que realmente importa é qual delas resolve melhor os problemas das pessoas. Se um híbrido oferecer economia, autonomia, praticidade e um preço competitivo, muitos compradores podem preferi-lo a um elétrico puro. E isso está obrigando toda a indústria a repensar seus planos. Neste ponto da história, vale um aviso importante. Se você gosta de acompanhar as maiores mudanças tecnológicas antes da maioria das pessoas, este é o momento ideal para se inscrever no canal. Porque o que está acontecendo agora não afeta apenas os carros. Está transformando a economia global, o mercado de energia e até o futuro das cidades.
Mas existe uma consequência ainda maior que poucas pessoas estão percebendo. Essa disputa não vai impactar apenas as montadoras. Ela pode mudar a vida de consumidores, trabalhadores e famílias inteiras nos próximos anos. E é aí que a história fica ainda mais interessante. Quando ouvimos falar sobre motores híbridos, carros elétricos ou novas tecnologias automotivas, é fácil pensar que isso afeta apenas as grandes empresas. Mas a verdade é muito diferente. As decisões que Honda, Toyota, Tesla e outras gigantes estão tomando hoje podem influenciar diretamente a vida de milhões de pessoas nos próximos anos. E talvez o maior impacto aconteça justamente onde pouca gente está olhando. Para os consumidores, a principal questão continua sendo simples: qual carro oferece mais valor pelo dinheiro investido? Muitas famílias querem economizar combustível, reduzir gastos de manutenção e ter um veículo confiável para o dia a dia. Se os híbridos conseguirem entregar tudo isso sem exigir uma infraestrutura complexa de carregamento, eles podem se tornar uma escolha extremamente atraente para uma enorme parcela do mercado. Isso significa mais opções para quem compra e mais competição entre as montadoras, algo que geralmente beneficia o consumidor. Mas o efeito não para por aí. Milhões de empregos ao redor do mundo dependem da indústria automotiva. Fábricas, fornecedores, oficinas, empresas de logística e inúmeros outros setores estão ligados diretamente ao futuro dos veículos. Uma transição muito rápida para uma única tecnologia poderia causar enormes mudanças no mercado de trabalho. Já uma evolução mais gradual, com híbridos e elétricos coexistindo por vários anos, poderia permitir uma adaptação menos turbulenta para trabalhadores e empresas. E existe também a questão emocional. Muitas pessoas cresceram sonhando com carros, viagens em família e a liberdade de pegar a estrada sem preocupações. Para elas, a ideia de abandonar completamente hábitos que funcionam há décadas pode parecer desconfortável. Os híbridos acabam surgindo como uma ponte entre dois mundos, o conhecido e o novo. Talvez seja exatamente por isso que eles estão conquistando tanta atenção. Agora eu quero saber uma coisa. Quando você imagina o carro que gostaria de dirigir nos próximos 5 ou 10 anos, o que é mais importante para você? Economia, autonomia, sustentabilidade ou praticidade? Essa conversa não é apenas sobre tecnologia. É sobre escolhas que vão impactar nosso cotidiano. E o mais impressionante é que, apesar de toda essa disputa, ainda não chegamos à pergunta mais importante de todas. Será que os carros elétricos realmente estão perdendo a corrida? Ou estamos diante de uma transformação muito mais complexa do que qualquer especialista previu? A resposta pode mudar completamente a forma como enxergamos o futuro. Depois de tudo que vimos até aqui, fica claro que a pergunta não é mais se os carros elétricos vão existir no futuro. Eles vão. A verdadeira pergunta é outra: eles serão a única solução? E é justamente aí que a narrativa começa a mudar. Durante anos, muitas pessoas imaginaram um futuro simples, onde os motores a combustão desapareceriam rapidamente e todos passariam a dirigir veículos elétricos. Mas a realidade está mostrando algo muito mais complexo. O mundo é enorme. Cada país possui desafios diferentes. Algumas regiões têm infraestrutura moderna e energia abundante. Outras ainda estão construindo estradas, expandindo redes elétricas e tentando tornar os veículos mais acessíveis para a população. Nesse cenário, apostar em apenas uma tecnologia pode não ser a resposta mais inteligente. É exatamente por isso que a estratégia da Honda chamou tanta atenção. A empresa não está necessariamente dizendo que os elétricos fracassaram. O que ela parece estar dizendo é que a transição para o futuro não será tão simples quanto muitos imaginavam. Em vez de um único vencedor, talvez estejamos caminhando para um mundo onde diferentes tecnologias coexistem por muito tempo. Híbridos, elétricos, combustíveis alternativos e até soluções que ainda estão sendo desenvolvidas podem dividir espaço nas próximas décadas. E isso muda completamente a forma como enxergamos o mercado automotivo. O mais interessante é que grandes transformações históricas raramente acontecem da maneira que os especialistas preveem. Quando os primeiros automóveis surgiram, ninguém imaginava exatamente como as cidades seriam transformadas. Quando a internet começou a se popularizar,
Poucas pessoas conseguiram prever o impacto que ela teria em praticamente todos os aspectos da vida moderna. Agora, estamos vivendo outro momento semelhante. As decisões tomadas hoje podem definir o transporte dos próximos 50 anos. E talvez essa seja a maior surpresa de todas. O anúncio da Honda não foi apenas sobre um novo motor híbrido. Foi um sinal de que a corrida pelo futuro ainda está completamente aberta. Empresas estão mudando estratégias. Consumidores estão reconsiderando suas escolhas. E a tecnologia continua avançando em uma velocidade impressionante. O resultado final pode ser muito diferente do que imaginávamos há apenas alguns anos. Mas espera. Isso é apenas uma parte da história. Porque enquanto Honda e Toyota apostam nos híbridos, algumas empresas estão trabalhando em tecnologias tão avançadas que podem tornar toda essa discussão irrelevante. Estamos falando de projetos que prometem autonomia muito maior, carregamento extremamente rápido e soluções que parecem saídas da ficção científica. Se você quer descobrir quais são essas tecnologias e quais montadoras têm mais chances de dominar a próxima década, inscreva-se agora e ative as notificações. Porque no próximo vídeo vamos revelar os nomes que podem liderar o futuro da indústria automotiva, e alguns deles vão surpreender até os maiores especialistas. A corrida está longe de terminar. Na verdade, ela pode estar apenas começando.